Tá na hora já? Beleza? Então tá bom. E aí, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel Fink, bem-vindos, obrigado pela atenção de vocês aí nessa apresentação. Eu estou aqui junto com o Marcelo Gondim, da Brasil Techpar. Queria agradecer muito a vinda dele aí para compartilhar com vocês sobre o Kindness. O Marcelo veio do Rio de Janeiro agora, ontem à noite, para ajudar. E eu trabalho na Icon, eu sou diretor de relacionamento para a Icon no Brasil. E a Icon é responsável por coordenar algumas funções no sistema de nomes de domínio, como, por exemplo, as alterações na zona raiz do DNS. A Icon também tem um departamento que se chama IANA, que faz essas alterações na raiz do DNS e também distribui os grandes blocos de números IP para os nossos registros regionais. Por exemplo, o LACNIC e o NIC-BR. E a Icon também tem um processo de desenvolvimento de políticas para o DNS, aberto, multissetorial. Quem tiver interesse em contribuir, colaborar para o desenvolvimento de políticas na Icon também podem entrar em contato comigo para a gente conversar. Mas o tema de hoje é um assunto bem novo, muito bacana, que foi lançado pela Icon no fim do ano passado, que se chama Kindness, que é um conjunto de práticas para ajudar os operadores de DNS de qualquer tamanho, de qualquer parte do mundo, a operar o DNS com excelência técnica. E eu vou explicar um pouco sobre o que é o Kindness, como participar. Nós convidamos todos os provedores para fazer isso. E estou muito feliz pelo Marcelo da Brasil Techpar estar aqui, porque o Marcelo foi um dos primeiros que ouviu essa mensagem, esse recado, né, Marcelo? Durante o... Oi, isso mesmo. E a gente fez a implantação lá. Bacana, foi muito bacana mesmo. E o Marcelo já é embaixador honorário do Kindness. Em breve será promovido a embaixador oficial. E obrigado, Marcelo, por tudo isso. E ele escutou a apresentação durante o evento durante o X Forum, né, no final do ano passado. E obrigado ao Evandro da Abrint por abrir esse espaço para a gente trazer a mensagem do Kindness aqui para vocês também. Então vamos lá. DNS, pessoal, e sempre foi, né, um componente fundamental para o funcionamento da internet. É através do DNS que as máquinas conseguem traduzir nomes em números e fazer as suas conexões de acordo com o protocolo. A questão é que, como o DNS é um dos sistemas originais da rede, né, ele foi feito numa época que todo mundo se confiava entre si, as máquinas não eram tão boas, precisava ser um protocolo rápido, eficiente, e a prioridade naquela época não era tanto sobre segurança e privacidade, né, Marcelo? Então, hoje em dia muita coisa mudou e o DNS teve que evoluir durante esse tempo, mas ainda é um sistema crítico que possui uma série de aberturas passíveis de ataque, né, passíveis de serem atacadas, exploradas pelo próprio funcionamento dele, né, e a gente precisa cuidar do DNS. Não pode instalar um servidor de DNS e virar as costas para ele e ir embora, né? Você pode sofrer alguma coisa bem séria quanto a isso, né? Aqui no slide tem umas estatísticas, né, desde que o DNS foi criado, né, quase 300 RFCs foram lançadas, né, milhares de páginas de conteúdo para a gente se atualizar, ver o que mudou, o que tem que ser adotado de coisa nova no protocolo, e é bastante conteúdo para ler, né, e talvez uma carga de trabalho gigante para quem tem que fazer outras coisas dentro do provedor, né, Marcelo? Então, para a gente ser um especialista em DNS, né, é uma escolha complicada, né? Ter que se dedicar tanto tempo para, digamos assim, poder dizer, estou pronto para operar isso aqui de maneira segura, né? Então,
apenas especialistas conseguem conhecer o protocolo em profundidade hoje em dia, né? E são vários desafios que o DNS nos apresenta hoje, né? Por exemplo, ligo ou não ligo as extensões de segurança do DNS, né? Ligo ou não ligo o DNSSEC. O que eu faço com essas siglas novas que estão aparecendo aí, que é o DOT, DOH, DOHOT e tudo por aí? Quais são os impactos disso, né? Como é que eu fico sabendo o que está sendo discutido mundo afora que eu deveria adotar para o meu DNS, né? Ou simplesmente como é que eu faço para contratar alguém que trabalha com DNS que vai fornecer para mim? E como é que eu consigo selecionar o que é um bom provedor de DNS terceirizado e qual que não é um bom provedor de DNS terceirizado, né? São muitos desafios. E para isso que foi lançado no final do ano passado esse programa Kindness, basicamente para tentar resumir da melhor maneira possível, né, que um provedor tem que considerar para ter uma operação minimamente segura, estável, resiliente para os seus servidores, né? Então esse Kindness significa normas de compartilhamento de conhecimento e instanciamento para DNS e segurança de nomes de domínio, né, que está acessível através desse site kindness.org, que vocês podem acessar agora. E a ideia é dizer para vocês em 7 ou 8 passos, né, o que é uma operação razoável hoje em dia para servidores autoritativos e recursivos, né? Essa é a ideia. Aqui a gente tem a sigla, como ela foi criada, né? Uma sigla feliz, né, Marcelo? Né? Grande, né? Precisamos ser kind com each other. E vamos lá. Então, se vocês entrarem no site do Kindness, infelizmente ainda está em inglês, mas em breve deve ter alguma tradução para a gente. Ele foca em operadores de servidores autoritativos e recursivos. Aqui ele identifica os autoritativos como quem opera um nome de domínio de topo, um TLD, né? Por exemplo, o NICBR, né? Poderia ver o Kindness para o NICBR, ou para quem opera um autoritativo, para quem tem algum nome em segundo nível, né? E nos recursivos, aqui é importante diferenciar, porque eles usam uma nomenclatura interessante, né? Tem o fechado e privado, que é para quem tem um recursivo dentro da sua própria empresa, né? E um privado compartilhado. Não sei se já tinha ouvido falar sobre isso, Marcelo. É justamente o que a gente usa, né? Lá no provedor. Pois é, um provedor é uma empresa privada, mas que compartilha com seus clientes, né? Exatamente, para dar a qualidade que a gente quer no acesso para o cliente, né? É isso. Eu não tinha escutado essa nomenclatura ainda, mas para provedor, então, é um privado compartilhado. E o público é o... É porque exatamente, ele é privado porque a gente que configura, cria ele, né, no nosso ambiente privado, e é compartilhado porque a gente acaba compartilhando ele com os nossos clientes, além da empresa, né, além de nós mesmos, né? Uhum. Então por isso que acaba tendo de ser privado e compartilhado, né? Maravilha. E um exemplo de resolvedor de DNS público, qual que é? O público nós temos aí alguns, né? 8888, 111 e por aí vai, né? É isso aí. E além das boas práticas para operar o servidor, o Kindness ainda fornece algumas práticas para fortalecer a infraestrutura, que a gente vai comentar sobre isso, né? Então, aqui nesse slide a gente tem as práticas, o resumo das práticas só para quem opera servidor recursivo privado compartilhado. Aqui é o caso que a maioria dos provedores operam, né? Devem adotar. Existem tabelinhas assim, as práticas assim para todos os outros, mas a gente não vai apresentar agora, está lá disponível no site. Mas aqui a gente tem 6 pontos para ser uma operação certificada, digamos assim, pelo Kindness. São 6 pontos que devem ser adotados. Falando aqui um resumo, né? Então o Kindness recomenda fortemente que a validação de DNSSEC deve estar ativada no servidor, né? As instruções ACL devem ser usadas para restringir que pode enviar consultas recursivas, ou seja,
provedor de um recursivo de um provedor não deve ser público, né? Deve estar restrito só para responder para o range de IP dos clientes, né? Minimização QNAME, né? É uma espécie de privacidade para o DNS, porque ele não vai transmitir informações completas sobre a consulta que o cliente quer fazer entre os passos de recursividade que o... E, inclusive, diminui até a parte de amplificação, né? Porque você diminui a quantidade de respostas que aquela consulta poderia dar, né? Isso até ajuda em problemas de ataques também. E o QNAME. Exatamente, porque eu diminuo a resposta daquelas consultas ali, né? Que nem, por exemplo, faz a consulta do tipo N, né? Onde você consulta e ele te devolve um calhamaço de informações. Aquilo ali é uma pergunta pequena para uma resposta muito maior, então acaba causando uma amplificação também, né? E o ataque explora isso daí. E quando tem o QNAME Minimization, a resposta vem muito mais enxuta. Vem mais enxuta, exatamente. E existem também outras opções também, porque a gente também pode configurar também no recursivo para bloquear consultas do tipo N também, para evitar esse tipo de problema. A própria Cloudflare faz isso também. Muito bom. E quando você configura você teve que ativar, Marcelo, o QNAME Minimization na tua instalação ou... Não, no sistema que a gente usa, né, que é o Unbound, e esse já vem habilitado por padrão, tá? Já é o standard na última atualização que você faz, né? Exatamente, já vem habilitado já. Tá. E outro ponto que eu vi também sobre o DNSSEC, que também já está vindo habilitado por default. Também vem habilitado por default. Mas isso aconteceu há pouco tempo, né? Que eu lembre... antigamente tinha que fazer a habilitação dele, mas de um tempo para cá isso já se tornou um padrão mesmo. Né? Já ele vinha habilitado porque é a segurança, né? O pessoal da NL Net Labs, né? Eles visam muito isso, né? Tanto no Unbound, no NSD, que seria o autoritativo deles, então eles visam muito a segurança. Exato. Isso eu acho que é uma evolução muito boa dos softwares, inclusive o Bind. Nas últimas versões já está vindo com o DNSSEC habilitado por default, né? Você não precisa configurar nada específico para DNSSEC, ele já sai funcionando, o que é algo bom. Antes você tinha que fazer alguns passos, né? E agora é o contrário. Você tem que fazer alguns passos para desabilitar ele. O DNSSEC. Isso é bacana. Então a maioria das configurações que o Kindness recomenda são muito simples e às vezes até já estão vindo ativadas nos próprios softwares. Ponto número 4 aqui, só para comentar, né? Os servidores de nunca rodar, né, um servidor autoritativo junto com um servidor recursivo na mesma infraestrutura, no mesmo servidor. Por que não pode, Marcelo? Isso tem uma questão até de segurança, né? Porque assim, quando você tem um DNS autoritativo, você tem que ter a porta ali 53 escutando para poder responder para o mundo os teus domínios lá. Mas o teu DNS recursivo ele não precisa estar aberto ao mundo. Ele não precisa receber requisição de fora do mundo. Então, você pode proteger muito mais seu DNS recursivo ele estando separado do autoritativo e com isso você garante mais a proteção no sentido de, por exemplo, se o teu DNS recursivo cai sua internet, porque não existe mais navegação. Então, por isso você tem que proteger mais o recursivo, separando ele do autoritativo, entendeu? Como boa prática, né? Muito bem. Porque o autoritativo, por definição, ele tem que estar aberto para a rede inteira, no mundo inteiro, e o recursivo não deve. São duas missões diferentes, né? São duas linhas diferentes, são DNS, mas com funções diferentes. Legal. E dentro disso também, ponto número 5, né? A gente tem que ter pelo menos 2 recursivos você é um piloto, né? Você vem da área de aviação antes de entrar na área técnica, né? Então você sabe que redundância é uma coisa que ajuda, né? Tem. Inclusive, hoje ainda a gente vai vou mostrar uma das opções de fazer redundância de uma forma assim mais escalável, inclusive. Perfeito. Que ainda não é recomendação do Kindness, mas pode vir a ser. Não, inclusive faz parte do item 5 ali, né?
Que é Sim. de você ter a redundância, né? De ter redundância. Eu acho, você está falando do Ncast, certo? Isso aí. Pois é, mas antes do Ncast, quem não quiser ainda implementar Ncast pode ter primário e secundário, né? Sim, deve ter, né? Deve ter, exato, perfeito, é isso mesmo. E o Ncast é o... Ncast já é uma maneira, da arte do estado da arte primário você e do escalar isso para várias cidades, regiões, né? Também tem diversidade geográfica. Exatamente. Legal. E ponto número 6 é aquilo que a gente falou no início, né? Não se instala um servidor de DNS e dá as costas para ele, né? Precisa monitorar, precisa ter o servidor de DNS tendo algum canal de comunicação com o administrador para caso alguma coisa dê errado. Então o monitoramento é muito importante. Porque se você não faz isso, né, Daniel, o que acontece é que o seu cliente vai te ligar e ele que vai te avisar, que normalmente não é bom, né? Você tem que ser, né, proativo em identificar o problema e já atuar ou criar, né, ações para que evite isso acontecer. A ideia é que o cliente seja o último a saber. O cliente não tem nem que sentir isso. Ou nem sentir. Exatamente. E o ponto número 7, que quando o Kindness começou fazia parte das recomendações internas, agora é um ponto opcional, né? Habilitar, né, esses novos serviços de privacidade como DOH ou DOT, para que a consulta do cliente seja criptografada, se tenha segurança, porque originalmente, né, tudo que o cliente consulta no DNS trafega em formato de texto aberto e qualquer pessoa dentro daquela rede pode ouvir qual é a comunicação que alguma outra pessoa está fazendo com o DNS, o que pode não ser legal para todos os usuários, né? Então, DOT e DOH, eles né, aumentam a privacidade das consultas que os clientes fazem, né? É um protocolo novíssimo, né? Esse tipo de comunicação para vocês ver como o DNS evolui, né? Apesar de não parecer, mas ele está sempre se atualizando e é importante que o provedor esteja preparado para isso, né, Marcelo? Vocês têm algum Com certeza, com certeza. Hoje a gente não vê muito, né, o usuário, né, solicitar, mas é uma tendência, né? Inclusive em países, né, que tem censura, né, é uma opção para esses países, né, para os usuários poderem acessar de forma que eles tenham privacidade, né? Em poder ver e ter os conteúdos que eles querem, né? É só através do DNS over HTTPS ou TLS que ele vai conseguir isso daí, né? Exato. A partir do momento que essa característica se torne popular, né, venha para preferência dos clientes, se o provedor não estiver preparado, provavelmente o cliente vai buscar um outro provedor de privacidade. Se o provedor não puder atender, ele provavelmente vai perder e não é bom para ninguém, né? Isso. Não, exatamente. Muito bem. Então são esses os requisitos, pessoal. Aqui também tem os requisitos de fortalecimento da infraestrutura, que não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, Marcelo. Mas... posso até comentar, Daniel, de repente já nos outros slides lá, acho que eu vou passar justamente as partes de segurança. Legal. Aí se quiser já dou até uma reforçada lá. Tá bom, aí você comenta sobre isso aí, mas é na mesma linha, pessoal, só que o slide anterior era especificamente para a operação do servidor e esse aqui é para a operação do ambiente do servidor. E agora como faz para adotar o Kindness, participar e ser certificado, né? Então, primeiro vocês acessam o site, né? Lá no site do Kindness tem todas as informações e também tem uma autoavaliação, que você faz, a gente não fica com essa informação da autoavaliação e ela gera no final um relatório para você avaliar o que você tem que melhorar, o que você já está bem dentro da sua operação. E naqueles pontos que você precisa melhorar, já vem as instruções de como fazer, manuais de como fazer essas melhorias e uma maneira super didática, inclusive dizendo o que você tem que colocar dentro de cada arquivo de configuração, seja para um bind, seja para o unbound, ou outros softwares que vocês utilizem, né? Então, a avaliação serve para você saber o seu status e depois que você tiver com tudo pronto, você pode enviar um pedido
na comunicação do site, para o pessoal do Kindness dizer, olha, eu quero ser participante e quero ter meu provedor aqui reconhecido como membro do Kindness, que foi o que o Marcelo fez, tá bom? E ajudar a compartilhar isso. É bacana, vocês ganham um reconhecimento internacional e eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui também, que os provedores do Brasil estão de parabéns, né? Como o Marcelo foi pioneiro, outros amigos aqui do Brasil também foram, e a ICANN reconheceu, aqui está como é que é o relatório do Kindness, vocês podem imprimir isso e levar para a gerência de vocês, levar para dentro da empresa para estudar como é que está o status e tomar as decisões sobre o que tem que melhorar. E aqui também é outra dica sobre os manuais, né, que vocês podem encontrar no site aqui no Tool e Guidelines. Aqui é uma fotinho aqui do site. E aqui, por exemplo, como se implementa a DNSSEC no Bind, por exemplo. E os manuais são enormes. Então estão todas as dicas ali à disposição. Achei importante ressaltar isso aqui. E aqui que vem a parte mais legal da palestra, porque no mundo inteiro os provedores do Brasil estão dando um banho no Kindness, porque é quem mais participa, quem mais aplica. Então tá ali o Brasil TechPar, tá aqui o Marcelo, que aplicou no final do ano passado e já está ali destacado, recebeu o selo através do Twitter, né, Marcelo? Foi. Pô, foi uma emoção receber lá. E ele colocou já também na página da Brasil TechPar, junto com o Manners, né? O Marcelo também é pioneiro do Manners, colocou lá como demonstração de excelência da operação da Brasil TechPar. Parabéns. E outros amigos também aqui no Brasil já mandaram a sua participação e a gente espera que todo mundo aí que quiser se somar, juntem-se a nós, né, Marcelo? Isso aí. Vamos. Então era isso que eu queria falar. Também temos o Nicolás, mandar um alô para o Nicolás, que é o nosso uruguaio de plantão, que é o nosso gerente de relacionamento técnico, que me ajuda muito também para principalmente capacitar provedores que gostariam de receber mais instruções sobre alguma das coisas que o Kindness propõe. Então também temos treinamentos aí para quem desejar. Era isso, vou passar agora para o Marcelo para ele contar como é que foi a experiência dele na implementação do Kindness e muitas outras coisas legais que eles fazem com o DNS deles aí. Obrigado, Marcelo. Se puder trocar a apresentação. Aí. Pô, obrigado, Daniel, obrigado pelo convite aí, né, para participar e passar essa experiência, né, que a gente teve. A Brasil TechPar, né, é uma empresa de tecnologia, né, uma operação que hoje nós atingimos aí a região sul, né, região sul, sudeste, centro-oeste, e estamos aí ampliando em várias cidades. E uma das coisas que a gente procura fazer é investir em qualidade e segurança nas boas práticas, né? E aonde isso nos levou hoje, né? Hoje nós temos o selo do Manners, né? Que eu vou comentar com vocês também, e temos o selo do Kindness. Bom, mas antes de comentar com vocês, a gente só dar uma ideia de como é que a internet funciona, né? Eu tenho um amigo, né, o Thiago Ayub, que ele sempre faz essa pergunta, né? E a internet, basicamente, ela só funciona por causa de dois caras, né? É o nosso protocolo BGP, tá? E um serviço chamado DNS, que é o Domain Name System. Sem esses dois, a internet não existiria, não teria como funcionar. Por quê? Porque o BGP, o protocolo, que seria como se fosse as rodovias, tá? Porque algumas pessoas têm a ideia de que a internet é um lugar. A internet não é um lugar. A internet é como se fossem rodovias que levam os lugares, né? Uma interconexão de lugares. E o BGP é quem cuida disso daí. Então a gente tem que cuidar muito bem do BGP para que ele a gente não sofra com alguns erros, né? Que são às vezes praticados. E o DNS é o nosso serviço que vai justamente cuidar da resolução de nomes.
Porque, afinal de contas, a gente não acessa os sites na internet pelo IP. A gente acessa pelo nome, né? Imagina, é que nem a gente decorar o CPF de cada um e chamar a pessoa pelo CPF. Não tem como, a gente chama pelo nome. Né? Então, o DNS é importante, por isso a gente precisa cuidar dele. Né? O DNS, para vocês terem uma ideia, essa figurinha, né, tirada da AWS, inclusive, é como funciona, né, a consulta de DNS. Né? Então, o DNS, o cliente senta na máquina dele, vai fazer um acesso a um site. Né? Aí, o DNS recursivo da gente consulta o cache local. Ah, eu tenho essa informação? Não tenho. Então, o que ele faz? Ele vai e faz uma pesquisa nos root servers para saber quem é o responsável, né, o TLD responsável, né, o top level domain, para aquele endereço. Aí ele vai devolver essa informação para o DNS recursivo. Aí ele vai consulta o TLD. Hoje, por exemplo, nós temos aí o NICBR, né, que cuida do nossos .br, por exemplo. Né? E aí sim vai perguntar lá a quem que cuida do domínio. E aí ele vai informar os IPs do DNS autoritativo daquela consulta. Né? E aí sim o DNS recursivo vai perguntar aos seus servidores, DNS autoritativos, qual é o IP daquele site lá que ele está tentando acessar. Aí sim que ele consegue acessar o site. Então, todo esse processo ele é muito rápido, mas é um processo. Tá? São vários processos ali. E por isso que a gente tem que cuidar desses dois carinhas na nossa rede. Então, assim, o que eu vou falar basicamente, né? Não dá pra gente falar muito, tudo que a gente tem que falar, porque seria muito tempo para falar, né? Mas eu vou falar basicamente por alto o que seria, né? Por exemplo, para a parte de BGP hoje, nós temos a certificação que seria o Manners, né? O que é o Manners? São as normas de acordo mútuo para a segurança de roteamento. É justamente para você fornecer segurança para que você não tenha certos problemas. Por exemplo, no Manners, para você como operadora, você se virar um participante, você teria que atender pelo menos 3 dessas 4 ações aí, tá? Mas quais são essas ações? Bom, temos a ação 1, que é impedir a propagação de informações de roteamento incorretas. Que é o quê? Não deixar que o teu cliente, o teu downstream, ele anuncie nada que não seja ele sendo o responsável. Né? Eu não posso deixar que alguém anuncie uma coisa que não pertence a ele não está administrando. É como se eu deixasse o cara anunciar o endereço do Google. Não posso. Então, a ação principal aí, a ação 1, tem que ser feita. Você tem que ter filtros para que você não deixe isso acontecer. Não deixe vazar, né, um anúncio que possa causar uma coisa que a gente chama de hijack, né, um sequestro. A segunda ação é a gente impedir, né, tráfego de spoofing do nosso AS. Né? E isso é uma coisa que, se todo AS fizesse, nosso cenário de DDoS hoje, com problemas de DDoS, seria outro cenário. Por quê? Porque a maior parte dos ataques de DDoS, eles são feitos usando um spoofing, né? Para spoofar a vítima lá, usar o IP da vítima para que ela seja atacada, né? Então, assim, a ação 2 é uma ação muito importante, embora algumas operações não façam ainda, né? Mas nós aqui da Brasil Tecpar nos esforçamos e fizemos a ação 2 também. A ação 3 e a ação 4, elas são bem simples de serem feitas, tá? A ação 3 seria você comunicar, né, globalmente, né, seus contatos, né? Porque acontece algum problema, né? Você está divulgando uma rota que não é sua e alguém está tendo problemas, como é que essa pessoa vai te contactar? Qual o meio dela te contactar para você resolver isso o mais rápido possível? Então, a ação 3 é para isso, que nós temos aí o PeeringDB como um dos atores aí para nos ajudar nesse processo. E a ação 4, que no início era só o IRR, né? A gente tinha aí os registros de IRR para dizer nossas políticas de roteamento, que são muito importantes, tá? Tem caches, tá? Servidores de cache hoje em dia, Facebook, Netflix, Google, eles não aceitam você divulgar prefixos que não estejam no seu cone de IRR. Entendeu? Então eles te enviam um e-mail falando, olha, você não tem um relationship com
com esse AS que está enviando o prefixo para a gente. E aí você tem que ter o IRR bem cadastrado, bem configurado, e inclusive ele tem que estar definido no AS7 do PNDB, porque muitos deles usam o AS7 do PNDB para saber qual é o teu AS7, tá? E de IRR nós temos aí, né, como exemplos, o TC, que é nosso aí, brasileiro aí, é gratuito, tá? E temos também como IRR aí, comercial pago o Radbi. E atualmente nós temos também o RPKI como reforço na ação 4, tá? Por exemplo, CDNs como o Google, eles hoje checam o RPKI, mas ainda não exigem o uso, mas já existe informações deles que futuramente eles também vão cobrar também o RPKI que seja feito, tá? Então hoje é só IRR, mas também tem a importância aí o RPKI. E da parte do Kindness, tá? Da parte do Kindness, nós temos como se fossem as ações do Manners, tá? Só que nós estamos usando em práticas, tá? Então, para o DNS recursivo privado compartilhado, que é o caso aí de nossos provedores, nós temos 7 práticas aí, tá? A primeira, né, que já o Daniel comentou, do DNSSEC, para garantir aí a segurança, inclusive que o domínio, aquele domínio realmente quem está fornecendo aquele é o detentor, né, do domínio ali, é legítimo, né? Evita aí alguns ataques de envenenamento de cache, nessas coisas. A prática 2, que é a definição de ACLs, porque assim, não é que você vai compartilhar para o mundo, mas você tem que ter uma limitação, né, um controle de quem pode consultar o teu DNS. Então você tem que ter uma ACL ali para você dizer quem são seus clientes que podem consultar no teu DNS, e não o mundo inteiro, tá? Você pode reforçar isso, inclusive, com filtros de pacotes. Na prática 3 é o Keyname Minimization, né, que o Daniel também comentou, que diminui a resposta e melhoria em privacidade. Na prática 4, a separação de DNS recursivo e autoritativo, que eu também cheguei a comentar, né, do porquê da segurança disso, né, porque o autoritativo você precisa estar aberto para o mundo, para consulta, mas o recursivo não. Então você pode proteger mais o seu recursivo. E se seu recursivo cair, seu acesso também cai, né? Você causa indisponibilidade para o cliente. A prática 5 é uma das mais importantes para você continuar tendo disponibilidade, né? Na entrega para o teu cliente. Ou seja, o teu DNS não pode morrer, então você tem que ter meios para que o teu DNS recursivo não caia e o teu cliente não fique sem conseguir acessar os serviços, tá? E eu vou falar de uma forma de se fazer isso aqui ainda, né? E na prática 6 nós temos um monitoramento, que também é muito importante, porque a pior coisa que tem é o cliente descobrir que está fora antes da gente, né? Porque ele liga para a gente para avisar a gente que está fora, né? E quando a gente tem um monitoramento, devido ao monitoramento, a gente acaba que a gente chega antes dele e tenta resolver muito antes, né? Isso aí mostra para o cliente que a gente consegue aí, agir rápido, né? E que está atrás da resolução do problema antes de ser acionado. E a prática 7, que embora não seja obrigatória, ela é interessante porque dá privacidade para o usuário, né? Ainda mais nos países aí que nem eu comentei, que tem problemas aí de censura, né? E controle de acesso, né? De informação. Então é uma forma dos usuários terem aí possibilidade de ter acesso com privacidade, não saber o que está sendo acessado, né? Bom, o que eu vou falar agora, uma palha rápida para vocês, sobre a nossa rede de DNS recursivos, Ncast, tá? Da Brasil Tecpar. Nessa primeira tela aí, para mostrar só que a gente fez aí as 7 ações, né, 7 práticas, que a gente acabou de comentar, e é um orgulho para a gente aí estar fazendo essas 7 práticas, tá? E vou falar mais em cima da prática 5, tá? Por isso que eu dei uma marcação ali na prática 5, que é justamente a disponibilidade.
porque senão você tem problema com o seu cliente, ele vai ligar porque não está acessando a internet. Então o item 5 é um dos itens mais importantes para que você mantenha aí tua operação funcionando, tá? Foi. Tá. Essa aí é um mapa, gente, da nossa região sul, né, do país aí, e onde temos aí em verde são sistemas de DNS, tá? Eles são interligados via nossa rede MPLS, tá? Nós temos aí um backbone interligando nossas cidades todas aí. Essas marcações são apenas aonde estariam os DNS, tá? Para poder servir os clientes das cidades mais próximas, tá? E como é que ele funciona, tá? Ele é um sistema Ncast, então é como se fosse um Google. O Google não tem um 888, por exemplo, é um único IP, não é? A gente também tem um único IP, onde todos os clientes são configurados para usar esse IP, e não importa onde ele esteja, ele vai usar esse mesmo IP. Se, por exemplo, um DNS de São Borja cair, o DNS mais próximo, por exemplo, ali em Santa Maria, seria o DNS que o cliente automaticamente vai estar consultando e ele não vai perceber nenhum problema, tá? Ele faz uma convergência automática nesse Ncast aí. Então é uma forma segura, né, de disponibilidade e para você poder escalar, né, porque você pode ter DNS espalhados por todas as regiões aí onde você for atuar, tá? Então essa aí é o mapa no sul, né, por exemplo, da gente. Nós também temos um mapa também da região centro-oeste, é aquele que está em vermelho ali, nós estamos ainda implantando. Então, assim, a tendência é justamente a gente levar o DNS para mais perto do cliente. Porque quanto mais perto do cliente o DNS, menor é a latência, e com isso ele vai ter uma performance melhor, né? Ele vai sentir melhor a navegação dele. Inclusive, o aconselhável é que o DNS esteja tão perto do cliente que essa latência seja menor que 5 milissegundos, tá? E só para vocês terem uma ideia, na região centro-oeste, se vocês tentarem pingar o 8888 do Google, vocês vão ter uma latência aí de mais de 30 milissegundos, tá? Então é muito alto para vocês ficarem usando o 888. Vocês têm que levar o cache para mais perto do cliente, né? Porque quando você acessa uma página estática é uma coisa, que hoje quase não tem mais isso. Mas quando você acessa uma página com diversos, milhares de pedidos de tradução ali dentro, vocês vão ter muitas consultas, e cada consulta dessa, um cache perto vai influenciar para ter uma leitura mais rápida, né, da página, né? Tá. E quais as funcionalidades que nós temos hoje no nosso DNS na Brasil Tecpar? Né, do DNS recursivo. Nós temos o sistema Ncast, que eu já falei para vocês, como é que ele funciona, tá? Nós temos o Hyperlocal, que é basicamente uma cópia dos root servers, né, no próprio sistema, para a gente simplificar a consulta, ao invés da consulta ficar saindo para a internet, nos root servers, ele tem aquelas cópias, então ele faz a consulta ali local. Isso ajuda em alguns problemas de ataque, por exemplo, ataques do tipo NX-Domain, onde um malware fica enviando várias requisições com domínios que não existem, e aí se ficar indo para os root servers, você acaba enfileirando isso e acaba você tendo outros problemas. Então com o Hyperlocal a gente percebeu que esse tipo de problema é amenizado, né, porque a consulta não sai, não enfileira. Temos controle por ACL no sistema, temos o RPZ, que é o Response Policy Zone. O RPZ, para vocês entenderem, é aqueles pedidos da justiça, quando eles pedem para a gente bloquear um determinado domínio de ser acessado, tá? Então a gente usa o RPZ para fazer isso. É lógico que, para que isso funcione, o cliente tem que estar usando o seu DNS e não o outro DNS, tá? O RPZ é no seu próprio sistema. Nós temos também o Keyname Minimization. A nossa recursividade é em IPv4 e IPv6. Por quê? Porque quando você sofre ataques de DDoS, o protocolo mais atingido é justamente o IPv4.
E quando você tem um DNS, né, por exemplo, um Google, você usa o Google, é muito impactante quando você tem uns ataques, porque o DNS é um protocolo que você não pode ficar bloqueando, você não pode bloquear, senão você não vai acessar a internet. Então você tem que sofrer um pouco ali. Se você tiver o seu DNS local, você vai sofrer muito menos com isso. E mais ainda, se você tiver IPv6 fazendo recursividade, por mais que o seu IP, no seu IPv4 esteja na mitigação, o seu IPv6 vai estar ali consultando e vai estar respondendo aí para o teu cliente as requisições, tá? Isso também é uma forma de dar mais segurança, tá? Tem o DNSSEC habilitado por padrão e a gente também habilitou o DNS over HTTPS, tá? O DOR. Que, aliás, é uma coisa um pouco difícil no ambiente de Ncast, porque o DNS over HTTPS, ou o TLS, você trabalha com certificados. E a dificuldade é como eu vou mandar o meu certificado para todos os meus DNS. Como eu vou fazer essa atualização? Porque no Ncast só tem um IP, que é aqueles IPs que estão ali anunciados. Mas eu tenho vários servidores e eu tenho que ter o certificado em todos eles. Então aí eu trabalhei com Let's Encrypt na modalidade de DNS 01, e aí onde eu passo meu registro pelo DNS, né? Eu tenho isso no artigo, vou mostrar para vocês ali um link. E aí você replica esse certificado para os outros servidores e aí sim você consegue ter um DNS sobre HTTPS em todo o teu Ncast, tá? Sempre que tiver atualização de certificado, você replica isso. Bom, com relação ao monitoramento, que é importante, todos esses itens são monitorados na nossa rede hoje com DNS recursivo. A gente monitora se o serviço parou. Por quê? Por exemplo, se o serviço parou, o DNS ele se auto-tira da rede. Ele não fica ali impactando o cliente, porque se meu DNS que está ali em São Borja, ele para de resolver nomes e o cliente fica consultando nele, eu tenho um problema, eu tenho uma indisponibilidade. Então, meu próprio DNS ele se checa se está conseguindo fazer a recursividade. Se ele não estiver conseguindo, ele se tira de um anúncio do Ncast, permitindo que o próximo servidor assuma as consultas, tá? Checa a perda de pacotes, a gente checa a latência, lentidão de resolução de queries, se a CPU está alta, se tem um load alto, que é a carga do sistema. A gente checa a memória, se está com muito uso e já começando a usar swap, que não é muito bom nos sistemas. O disco, se está com pouco espaço, queda brusca das queries, a recursividade parou de funcionar, que é o que eu comentei, e se a recursividade voltar a funcionar, ele automaticamente se anuncia de novo na rede e aí passa a responder novamente para os clientes. Como você recebe os alarmes? Então, a gente faz... alguns testes de monitoramento são feitos no próprio servidor, né, para ele mesmo se checar, e ele avisa, por exemplo, via Telegram, por exemplo, pode se avisar via Telegram, via e-mail, e outros testes a gente faz via Zabbix, né? Essa tela aí é uma tela do Grafana, pegando justamente, coletando itens dos servidores de DNS, esse é um deles, né? A gente tem um monitoramento de toda a rede, né? E aí a gente consegue ver ali como é que estão as queries, como é que estão a recursividade, se caiu alguma coisa, se houve algum problema. Então isso é importante aí. E quando a gente detecta alguma coisa ali, tem uma trigger, né? Que o threshold é acionado e aí envia um alerta para a nossa equipe aí de monitoramento para poder atuar, né? Aí se for o caso, acionam a gente no CGR, né? Na parte de redes, para poder resolver. Bom, gente, só para finalizar com vocês, tá? Esse link que está aí, tá? É um link de um artigo que eu fiz, tá? No Brasil Peering Forum. Ele ensina exatamente a montar esse DNS que eu falei para vocês, tá? Praticamente do mesmo jeito, tá? A única coisa que provavelmente não vai estar ali, mas são coisas que vocês podem implementar, que seria, por exemplo, como eu vou enviar o certificado para tal lugar, ou como eu vou fazer tal coisa. Mas como configura, né, o Let's Encrypt, como eu faço todas aquelas configurações,
como é feito o DNS, como eu faço o Ncast, como eu anuncio, o script de teste para derrubar o serviço, né? Tudo isso está nesse artigo para vocês poderem criar o DNS de vocês e se certificar no Kindness, ok? Era isso aí que eu queria passar para vocês aí. Maravilha. Legal, pessoal. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, perguntas? Tá aqui o microfone. Vou descer aqui para quem quiser fazer algum comentário aí. Alguém tem alguma dúvida? Certinho? Então tá bom. Tudo bom? Aqui é Thiago do NickBR. Obrigado aí, né, Daniel? Obrigado, né, Gonjin, pela palestra aí, muito bom. Não, eu queria saber só com relação, né, ao Kindness, né, acho que a ideia, né, é ser algo parecido com o Manners hoje, né, de você ter lá os checklists e tudo, né, o processo de participação, né, do Kindness. Então, assim, eu quero fazer parte desse projeto, né? Como é que é hoje para o provedor, assim, o processo para ele, o cara hoje ele fala assim, gostei disso daqui, né? Eu quero fazer parte, né? O que ele tem que fazer? Obrigado, Thiago, pela pergunta. Bom, tem um botão de participe do Kindness dentro do site, né? Mas a recomendação é que você faça a tua autoavaliação antes. Veja qual é o teu status. Se você estiver pronto, você vai lá no Participe. Aí no Participe você vai ter uma opção lá, quero me juntar ao Kindness, quero ser parte. E aí você vai colocar o teu nome, o nome do provedor, né? E aí você vai receber um e-mail da equipe do Kindness com algumas perguntas. Eles vão fazer algumas análises na rede de vocês, o que der para consultar publicamente. Né, algumas coisas eles têm que acreditar no provedor, por exemplo, monitoramento. Né, não tem como alguém de fora saber como é que está o monitoramento. Eu mandei as telinhas, né? Mandou as telas, obrigado. Mandei as telinhas. Então tem uma conversa do pessoal do Kindness com o provedor, e aí o pessoal do Kindness, parece muito bom, beleza. E aí eles colocam o nome do provedor no site do Kindness e fazem um tweet comemorando a inclusão desse provedor. É isso. E aproveitando também, eu acho fantástico esse modelo que começou com o Manners, né, e que o Kindness também adotou, que é essa maneira de você disponibilizar uma informação compreensível para todos, fácil de fazer e com ótimas orientações, né, para todo mundo fazer quando quiser, no tempo que achar melhor. E também com reconhecimentos de instituições que agregam valor aos negócios, né, de cada operador. Então, poxa, perfeito que a ISO tenha feito isso. Acho legal a ICANN também ter feito essa iniciativa, porque junta muitas coisas. É diferente da gente, por exemplo, largar um PDF na internet recomendando fazer isso. Tudo bem, não sei quem vai adotar, né? É diferente você só dar um curso e capacitar, mas isso acho que agrega todas as vantagens, né, numa plataforma. Eu acho bacana isso. Inclusive, Daniel, eu não comentei com vocês, mas, por exemplo, antes da gente ter essa rede, tá, de DNS Ncast, como é que era a nossa vida? Né? A Brasil Tecpar, ela é uma empresa que ela vive e respira M&A, né? Ela adquire outras operações, né, se juntam para poder formar, né, a Brasil Tecpar. E nessas operações, normalmente elas são incorporadas com suas estruturas, né? Então tem lá os seus DNS, uns têm DNS próprio, outras têm Google, usam do Google, e cada um faz do seu jeito ali. Mas só que acontece, como era uma coisa muito própria de cada estrutura, a gente perdia, não tinha monitoramento, não sabia onde que estava tal servidor, o que era, quem era responsável daquele cara ali, daquele servidor, quem que estava cuidando dele. Então, o que acontecia? A gente acabava tendo indisponibilidades, clientes reclamando que estava sem internet, e quando a gente buscava, achava, era um DNS ali da operação, que é antigo, legado, que estava ali, e de repente ele não tinha a devida manutenção, né, e parava. E aí quando parava, pronto, o cliente parava de navegar.
Então, quando a gente montou nossa rede de Ncast, a gente passou a ter monitoramento e levar a sério o DNS. Para a gente não sofrer com disponibilidades desse tipo. E para quem tem provedor em Sinop, É, é exatamente. importante, né? Muito importante. Lá é bem isolado. Lá nós temos 2 estruturas lá justamente para não... Para se uma cair, tem a outra ali. Bacana. Legal, pessoal. Bom, estamos às ordens. Vocês podem nos encontrar. Eu acho muito bom esse artigo aí Oba! do Marcelo. DNS, Sim, não, pô, quer fazer uma pergunta também? Não, pô, você não fez o nosso DNS lá? Ó? Foi. É isso aí. Foi um que eu fiz no DNS, um tempo atrás. Os fãs do Marcelo. Você é fã do Marcelo? Aí sim. Eu não tava conseguindo escutar por causa do fone. Então tá bom, pessoal. Obrigadíssimo pela atenção de vocês, por participar. Bom evento a todos e super obrigado aí ao Marcelo Eu que agradeço. pelas palavras aí, pela apresentação, Marcelo. Obrigadíssimo. Estamos aí, gente. E olha, o meu contato está ali, tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né, do artigo, né? Tá bem ali, técnico ali, bem explicado. Mas qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, tá? Me perguntando que a gente dá uma esclarecida aí. Tá bom, gente? Agradeço a todos aí, obrigado. Um ótimo evento aí para todos aí. Valeu.